Fala pessoal, professor Jonathan na área mais uma vez aqui, trazendo mais uma aula para o concurso da Polícia Militar agora do Estado do Ceará. Gente, no nosso vídeo de hoje, na nossa aula aqui no YouTube, o professor ele vai responder, né, vai comentar aqui as questões, 6 questões da parte de processo penal, que no edital lá da época da FGV, né, a gente agora teve uma mudança na banca, muita coisa nova vai acontecer aí, né, com essa alteração da banca, da FGV, que são as questões que o professor vai comentar agora, com a mudança agora para a banca IDECAM, né? Então, o nosso próximo concurso aí da Polícia Militar do Ceará vai ser a banca IDECAM, concurso esse que está muito próximo de ser lançado o edital. Então, hoje o professor vai responder as 6 questões de processo penal, tá bom? Baixa o material, o PDF está aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui no link aqui embaixo. Eu sei que vocês estavam com saudade do professor Jonathan, estava meio sumido aí do YouTube, inclusive estou com uma aparência aí um pouco diferente, estava aí fazendo um curso na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e agora eu estou de volta, o professor está de volta, firme e forte, vamos pegar firme agora aí para a PMCE, tá bom? Então, acredito que vai ter uma alteração aí no edital, muita gente está falando sobre isso, né? Na minha opinião, o edital do concurso passado, ela não contemplou aí alguns temas importantes para a polícia ostensiva, que é o caso da Polícia Militar, trazendo temas aí com pouca pertinência temática. Então, eu acredito que a banca ela vai fazer algumas alterações, colocar mais um pouco aí da disciplina de direito penal, algumas leis penais especiais, como é o caso dos crimes hediondos, dos estatutos de armamento, da lei de drogas, da Maria da Penha. Então, isso aqui é só uma suposição do professor. Eu acredito que vai ter esse incremento, assim como a saída, né, de uma ou outra disciplina aí para o concurso de vocês. Tá bom, gente? Então, antes da gente iniciar aí, ó, curte, comenta, compartilhe os vídeos aí do professor Jonathan, segue o professor lá no Instagram, que a gente está sempre trazendo novidades, trazendo dicas aí para vocês importantes, para vocês poderem acertar aí todas as questões referentes às matérias de direito penal, processo penal e leis penais especiais. Beleza? Então vamos lá. Baixa aí o material, vamos deixar de conversa fiada e vamos para o que interessa. Vamos lá. O professor tomar o cafezão dele aqui. Então vamos, gente. Tivemos a prova da Polícia Militar do Ceará no ano de 2021, né? Ano passado, e a banca organizadora foi a banca FGV. Professor, na parte de processo penal, o que é que o senhor achou? Foi uma prova difícil, uma prova fácil? Não foi tão difícil, só que requeria, pessoal, muita atenção na hora de resolver as questões, tá? Então, não foi uma banca simplesmente aí letra da lei, que é o que eu costumo pregar, que está escrito ali no código, né, no nosso Código de Processo Penal, mas ela trouxe questões contextualizadas que, inclusive, o camarada tinha que ter uma atenção para poder fazer, mas não tinha nada de outro mundo também, beleza? Então, para quem não me conhece, sou o professor Jonathan Ebert, atualmente sou servidor público federal, já foi aprovado em diversos concursos aí das carreiras policiais, então o professor tem muita experiência naquilo que ele fala, tá bom? Então, acredita, confia na técnica, vamos que vamos, meu irmão, baixa o material. E hoje é só mais um vídeo de vários outros grandes eventos aí que a gente vai fazer aqui pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. A questão de número 63 lá da prova, não sei qual era o tipo da prova, só que eu estou aqui com um tipo de prova, questão 63 lá da PMCE 2021. Só para o professor fazer uma alteração aqui, ó. Beleza. A questão 63 falava o seguinte, gente. Otávio foi preso em flagrante e, posteriormente, sua prisão foi convertida em temporária, né? Então, a gente está tratando aqui do tema prisão, especificamente aqui, ó, da prisão temporária. Então, ó, Otávio foi preso em flagrante e, posteriormente, sua prisão foi convertida em temporária, em razão de ter sido encontrado portando uma arma de fogo de uso restrito, tendo a autoridade policial enquadrado sua conduta no crime previsto no artigo 16 do Estatuto de Armamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Com relação à duração da prisão temporária de Otávio, assinale a afirmativa correta. Gente, antes da gente
iniciar, vamos para cá para esse quadro. Ó. Professor, a disciplina de processo penal vai continuar no edital da Polícia Militar? Acredito muito que sim. Não, eles não vão tirar a matéria aí de processo penal do nosso edital. Então, o que a gente tem aqui, ó, em processo penal? Professor, vou começar a estudar processo penal hoje, decidi hoje que eu quero ser policial militar do estado do Ceará. E tenho que estudar as matérias aqui de processo penal. Pessoal, 4 tópicos são carro-chefe da disciplina de processo penal. Então, não posso chegar na minha prova sem saber o que é o inquérito policial. Eu não posso chegar na minha prova sem saber o que é ação penal. Eu não posso chegar na minha prova sem saber a matéria de prisão. E não posso chegar na minha prova sem saber do tópico provas. Beleza? Professor, estamos aqui falando sobre prisão. Tem 3 tipos de prisão importantíssimas para qualquer concurso das carreiras policiais. Então, eu tenho uma prisão que chamamos de prisão em flagrante, mais na frente a gente vai ter outra questão abordando esse tema. Eu tenho a prisão em flagrante, eu tenho a prisão temporária, que é o da questão. E tenho a prisão preventiva. Beleza? Então, nós temos esses 4 tópicos que circundam aí o processo penal e o aluno ele tem que dominar esses quatro assuntos para poder gabaritar qualquer prova de processo penal. Professor, o que seria o inquérito policial? Vamos aqui por partes, ó, rapidão, que nosso foco é resolver as questões aqui atinentes ao último concurso. Gente, o inquérito policial, de forma bem simples, de forma bem simplória aqui, para a gente não complicar muito. Gente, o inquérito policial nada mais é do que um procedimento administrativo que acontece na sede, que acontece no âmbito da Polícia Judiciária. Professor, o que seria a Polícia Judiciária? Polícia Civil ou Polícia Federal. A Polícia Militar, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, não tem inquérito policial com cunho investigativo de crime comum. A Polícia Militar até tem, né, um inquérito policial militar, mas não é desse que a gente está falando aqui. A gente está no processo penal comum. Lá no processo penal militar, vocês vão ver o inquérito policial militar. Aqui eu estou falando no âmbito das polícias judiciárias, lá da segurança pública, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Professor, o que seria, então, o inquérito policial? Gente, o inquérito policial nada mais é do que a investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então, aconteceu um homicídio, aconteceu um latrocínio, aconteceu um crime de roubo, aconteceu um crime de, sei lá, de estupro. Como é que vai chegar no autor do crime? Como é que vai ser levantadas provas, testemunhas, vídeos? Como é que isso acontece? Em regra, isso vai acontecer no âmbito do inquérito policial, que é presidido por quem? Pelo delegado de polícia. Então, o inquérito policial nada mais é bota na cabeça, já para tu poder iniciar, tu tá começando agora. É um procedimento administrativo que tem várias características, aqui a gente poderia passar esse vídeo todo falando só sobre isso, mas não é nosso foco. Quem preside vai ser o delegado de polícia, estou no âmbito da Polícia Civil, estou no âmbito da Polícia Federal, e esse é o inquérito policial, são as investigações. Já a ação penal já tem uma presença do juiz, é aquele processo, é o processo propriamente dito. Vou ter o juiz, vou ter o Ministério Público, vou ter a figura do réu, beleza? Prisão. Prisão é o cesseamento da liberdade, né, gente? Então, as 3 prisões que vocês têm que estar massificadas aí, é a prisão em flagrante, que para mim é a mais importante. Eu tenho a prisão temporária e tenho a prisão preventiva. Isso aqui está em toda a prova de polícia, de carreira policial. Eu tenho a prisão em flagrante, que ela tem uma natureza, e tenho a temporária e a
preventiva. A prisão temporária e preventiva são chamadas de prisões. São chamadas de prisões. Isso aqui é uma aula completa. A gente fala 1 hora só de temporária, 1 hora só de preventiva. Ó, eu tenho que elas são prisões cautelares. São prisões, gente, a prisão temporária, a prisão preventiva, que vão ajudar a Polícia Civil, o Ministério Público, a conseguirem desenrolar o inquérito, desenrolar a ação penal com mais tranquilidade, ou seja, o cara vai estar preso, ele ainda não foi condenado. Na prisão temporária e na preventiva, o réu, o indiciado, que ele não foi condenado ainda. Então, se esse cara, se esse autor do crime ele estiver solto, ele vai trazer muito prejuízo para a investigação. O cara cometeu um homicídio. Por que se prende temporariamente? Por que se prende preventivamente? Por quê, professor? Porque se esse cara estiver solto, ele vai ameaçar testemunha, ele vai fugir. Então, são prisões cautelares. Essas prisões acontecem antes da condenação propriamente dita. E a prisão em flagrante, pessoal, a gente fala que é uma prisão pré-cautelar. Ou seja, é a prisão, inclusive, antes de ser iniciado o inquérito policial. Então, você está na viatura aí da Polícia Militar do Ceará, está lá no Cotan, no Cotá, no Raio, está num grupamento desse aí, está lá na viatura. Você acabou de presenciar um cara anunciando um assalto, roubou um celular na parada de ônibus. Você está na sua viatura, lá na sua composição, você vai dar a voz de prisão a esse meliante. Que tipo de prisão é essa, professor? Prisão em flagrante. Você captura esse cara e leva para onde? Para a Polícia Civil, para poder dar prosseguimento no processo, no procedimento penal. Beleza? Então, uma coisa vai levando o outro. Professor, e provas? Nesse exemplo que você deu aí, a prova seria a própria prova testemunhal. O policial testemunhou de forma ocular, ele está vendo uma situação de flagrante delito. É uma prova, professor? É uma prova. Tem diversos meios de provas aí admitidas no direito. Eu tenho o exame de corpo de delito, eu tenho a própria prova testemunhal, eu tenho prova por meio de vídeo, eu tenho prova também por meio da escrita, beleza? Então, o processo penal é uma matéria muito interconectada uma com a outra. Um tópico vai puxando o próximo assunto e por aí vai. Se você não consegue entender bem, principalmente esses dois aqui, ó, a fase do inquérito e a fase da ação penal, que geralmente a gente faz essa linha do tempo aqui, pessoal. Se você não entende bem a fase do inquérito e a fase da ação penal, fica muito difícil de você ter um entendimento na matéria de processo penal. Quem vem primeiro, professor? Em regra, eu vou ter aqui o inquérito policial, depois eu tenho a ação penal, ou seja, já sei que o inquérito vem antes da ação. Beleza? Ah, professor, aí tem várias características, vocês vão ver que o inquérito policial ele é dispensável. Eu posso iniciar a ação penal sem ter o inquérito policial, por exemplo. Beleza? Então, isso aqui é só uma... O professor está só fazendo um apanhado geral para vocês verem como que funciona a disciplina de processo penal. Agora vamos para a questão. Aqui, gente, ele está cobrando conhecimento de quê? Está cobrando conhecimento de prisão temporária. Então, Otávio ele foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida numa prisão temporária pelo crime previsto aqui, ó, no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aí pergunta, basicamente ele perguntou assim no dia da nossa prova lá, ó, se você fez o último concurso e não acertou essa questão, ele só queria o seguinte, ó, qual o prazo da prisão temporária nesse caso. Beleza? Gente, eu tenho 2 prazos da prisão temporária. Eu tenho 2 prazos, ó. Deixa o professor apagar aqui, ó. Eu tenho 2 prazos. Prazo da temporária. Você já pode levar isso aqui para sua vida e nunca mais esquecer. Eu tenho 2 prazos da prisão temporária.
Eu tenho assim, ó, crime comum. E eu tenho o prazo dos crimes hediondos. Inclusive, a banca, ela errou aqui, tá, gente? O gabarito depois consertou. Olha só. Se o crime for comum, eu tenho o prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Esse é o prazo da prisão temporária em regra. Só que se o crime for hediondo, o prazo é de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias. O que foi que a banca entendeu? A banca falou, no seu gabarito preliminar, que o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito era crime hediondo, portanto, o prazo seria de 30 dias. A banca errou, mas voltou atrás, né? Na fase de recurso, foi entrado com recurso, e o gabarito correto é aquela que contém 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. Qual foi o gabarito nesse caso, então, professor? Gabarito lá da nossa prova, letra B, ó. Letra B. Terá a duração de 5 dias, prorrogável por mais 5, uma vez que não se trata de crime hediondo. Se na sua prova, gente, se na sua prova cair, se no próximo edital cair um tema, né, cair perguntando sobre crimes hediondos e falar para você que o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito é hediondo, já coloque que está errado. Só vai ser hediondo se a arma de fogo for de uso proibido. O professor fala muito sobre isso. Geralmente os alunos se confundem. Arma de fogo de uso restrito não é hediondo. De uso proibido vai ser hediondo. Não confunda essa informação, beleza? Vamos lá. Então, aqui no Estatuto do Desarmamento, ó, o professor projetar aqui para vocês, trazendo a legislação. Ele fala assim, ó, são considerados crimes hediondos os seguintes crimes tipificados no Código Penal, que seja ele consumado ou tentado. Então, eu tenho 3 crimes do Estatuto do Desarmamento que são considerados hediondos. Ó. Eu tenho o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, ó, restrito não. Se na prova aparecer restrito, tá errado. Eu tenho o crime de comércio ilegal de arma de fogo, tá lá no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. E eu tenho o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Então, ó, gabarito, letra B, não tem muito o que a gente inventar. Vamos para a próxima questão. Então, eu venho trazendo aqui o que o professor falou também sobre os prazos. Beleza? Só comentar isso aqui com vocês. Ó. Lá no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, fala assim, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Professor, o que seria essa representação e esse requerimento? A grosso modo, gente, nada mais é do que o pedido. É o pedido da prisão. É o pedido da prisão. Então, o juiz, ele só pode... Quem decreta a prisão é o juiz. Tirando a prisão em flagrante, prisão temporária, preventiva, quem decreta é o juiz de direito. Tá bom? Quem é que pede pela prisão? Ou o delegado ou o Ministério Público. Então, o delegado, ele representa e o Ministério Público, ele requer pela prisão. E o juiz defere. O juiz não pode decretar nenhuma prisão cautelar de ofício. Nunca esqueça disso. De ofício, ó. Se aparecer assim, ó. O juiz pode, de ofício. Professor, o que seria
de ofício, ele decretar uma prisão de ofício. Decretar uma prisão de ofício é sem manifestação de ninguém, sem ninguém pedir. Ele, por livre e espontânea vontade, prendeu o cara temporariamente. Isso pode, professor? Não pode. Isso não pode. O juiz não pode de ofício. Sempre há pedido. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 64. A questão 64 fala o seguinte: João, policial militar, responde a inquérito policial pela prática do crime de abuso de autoridade por ter violado o domicílio de Mário, em 7 de junho de 2019, sem estar respaldado pelo respectivo mandado de busca e apreensão. A autoridade policial indicia a João pela prática do crime previsto no artigo 3º, a linha B, da Lei 4898. Então, essa lei aqui, gente, é a antiga lei de abuso de autoridade. Tá bom? Então, o que foi que aconteceu? O João, ele é policial militar e entrou na casa, né? Na casa de Mário, sem um mandado judicial. Não estava na situação de flagrante, não estava naquelas situações previstas lá no nosso direito constitucional para poder entrar na casa dessa pessoa. Então, em tese, o policial militar está cometendo um crime. Qual o crime, professor? Crime de abuso de autoridade. Em tese, ele está cometendo crime. Então, ele cometeu, o policial militar ele cometeu a conduta, né? Ainda estava na vigência da lei antiga, né? Então, que trata do atentado contra a inviolabilidade do domicílio, cuja pena é de detenção de 10 dias a 6 meses. Na época, a pena era até mais branda, era mais tranquila. Uma vez relatado o inquérito, este é remetido para o Ministério Público para oferecimento da denúncia. Em virtude da entrada em vigor da Lei 13.869, de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, inclusive é essa que está em vigor, o promotor, com atribuição, oferece denúncia contra João, imputando a ele a prática do crime previsto no artigo 22 da nova lei, que trata da mesma figura criminal, qual seja, a conduta de violar o domicílio sem obedecer às formalidades legais, cuja pena é de detenção de 1 a 4 anos. Perceba. Agora eu tenho uma detenção de 1 a 4 anos, a pena é maior. Acerca da conduta do promotor, assinala a afirmativa correta. Então, um texto grande para você ler, mas com entendimento bem tranquilo, bem simples, gente. Ó, tem o que a gente inventar muito. O que foi que aconteceu? O policial militar João, o que foi que ele fez? Ele entra na casa do Mário, né? Só que ele está na vigência, ele está sob a vigência de uma lei anterior, de uma lei mais leve, de uma lei mais benéfica. Então, essa lei, ele cometeu o crime de abuso de autoridade na vigência dessa lei. O que é que acontece? O tempo passa, essa lei ela é revogada, entra uma lei posterior e é mais maléfica ao policial militar. Então, eu tenho uma pena antes de 10 dias a 6 meses, agora o promotor ele imputa uma detenção de 1 a 4 anos. Professor, isso pode? Não pode. Por quê? Porque a gente sabe, aqui, ó, que eu tenho em regra, né? Ó, eu tenho em regra, isso aqui vocês aprendem tanto no direito constitucional, quanto no direito penal e no processual penal. Então, eu tenho uma regra, é que a lei não retroage. Ou seja, é o princípio da irretroatividade. Irretroatividade da lei. Ou seja, a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Pergunta, essa lei, a lei nova, que entrou em vigor em 2019, ela é mais benéfica ou ela é mais maléfica? Ela é mais maléfica, logo ela não pode, gente, ela não pode retroagir.
ela nem pode retroagir, e nem também ela pode ultragir. Ela não vai para frente nem vem para trás, se for para prejudicar o réu. Esse salvo para beneficiar o réu é a nossa exceção. Vou até colocar aqui, ó. Exceção. Então, a lei ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Beleza? Então, vamos aqui. Ó. Eu até coloquei aqui a aplicação da lei penal. Lá no artigo 5º fala assim, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E no Código Penal fala assim, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada julgado. Então, a lei ela vai ultragir, ou seja, ela vai para frente, ou ela vem para trás sempre para beneficiar o réu, não para prejudicar, beleza? E isso independe também, pessoal, do trânsito julgado. Ah, professor, já transitou e julgou a sentença condenatória. A lei ela pode retroagir para beneficiar o réu? Ela vai retroagir ainda que tenha transitado julgado, não importa, beleza? Então, ele fala assim, ó, em relação à conduta do promotor, essa é a alternativa correta. Está correta a conduta dele, uma vez que a irretroatividade da lei penal mais severa vale apenas para processo já em curso, não se aplicando para casos em que a ação tenha sido proposta. É errado. Tá bom? É errado. Não importa se transitou e julgou, se o processo está em curso, se está na fase do inquérito, se está na fase da ação, se for para beneficiar o réu, aí sim vai poder. Professor, eu só tenho uma exceção a essa regra, que é em relação, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, que é em relação aos crimes permanentes ou continuados. Crime permanente ou continuado. Eu sei que é muita informação, tá? O nosso foco aqui, gente, é resolver as questões de último concurso. Isso aqui, se você ainda nunca assistiu uma aula de processo penal, de direito penal, muitas vezes o cara pode estar perdido. A gente está resolvendo. A prova está comentando as questões, comentando aqui as alternativas, mas não se desespere, está começando a estudar agora. Fica tranquilo que você vai pegar aí vai pegar o macete e vai conseguir entender todos esses assuntos. Beleza? Então, ó, em relação ao crime permanente ou continuado, a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica, né, para beneficiar o réu, ela não vale. Por quê? Porque nesse caso aqui, gente, vai ser aplicada a lei do momento da cessação, da permanência ou da continuidade. Professor, não entendi. Vamos supor que eu tenho uma lei mais benéfica, né? E Joãozinho tem guardado na sua casa várias quantidades de substância ilícita entorpecente, droga, ele tem uma boca de fumo. Então, o Joãozinho, ele é dono dessa boca de fumo. Pessoal, não importa se aconteça nesse decurso do tempo a mudança de uma lei mais benéfica, mais maléfica, mais prejudicial, mais benéfica, não importa. A lei que vai ser aplicado a Joãozinho vai ser a lei do momento que ele foi preso. O momento ali que foi dada a prisão em flagrante. Por quê? Porque eu tenho, nesse caso, um crime permanente. Tá bom? Então, o crime de tráfico de drogas, o crime de extorsão mediante sequestro, o próprio crime de sequestro ou cárcere privado, são crimes permanentes. Ou seja, o cara está em situação de flagrância o tempo todo. A flagrância, ela se prolata, né? Ela se protrai no tempo. Então, ela vai com o decurso do tempo. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. A A está errada. A B está correta, uma vez que a nova lei de abuso de autoridade retroage. Ó. Nova lei de abuso de autoridade retroage aos fatos anteriores, mesmo que a pena combinada seja maior do que a anterior. Não pode retroagir, gente. Por quê? Porque ela é mais maléfica, ela é pior para o réu, porque a pena é maior. É errado. Está correto, uma vez que, em relação à lei no tempo, o direito penal adota a teoria da ubiquidade, valendo a lei que está em vigor na data da propositura da ação, pouco importando a lei em vigor na data do fato. Está errado também. Em relação ao tempo,
O direito penal, doutor, vocês vão conhecer a teoria da atividade. Tá bom? Tá errado 2 vezes. Então, tranquilo. D. Está incorreta, uma vez que a lei penal mais severa jamais retroage. Quase estaria correta essa alternativa. Ó. A lei penal jamais retroage. Mesmo. Deixa eu voltar aqui. Jamais retroage, mesmo em caso de crimes permanentes e crimes continuados. Errado. Errado. Porque em crimes permanentes ou continuados, foge à regra da retroatividade da lei penal mais benéfica. Professor, o que seria crime continuado? Crime continuado é aquele que o indivíduo está em continuidade delitiva. Professor, eu não entendi. Vamos lá. Joãozinho e Pedrinho, eles pegam uma moto aí em Fortaleza e saem realizando diversos assaltos aí ao longo da manhã. Então, vai passando nas paradas de ônibus, bora, passa o celular, passa não sei o quê. Então, ele faz isso aí diversas vezes em continuidade delitiva. Eu tenho um crime continuado, beleza? Ele pegou aqui no bairro X, foi lá na frente, realizou outro assalto, foi lá na frente, realizou outro assalto, e por aí sucessivamente, beleza? Então, de forma simplória, tinha mais coisas para falar aqui sobre crime continuado, mas não vou falar para não confundir muito vocês. Mas, no mais, é isso aí. Eu tenho uma continuidade delitiva, continuidade do delito, beleza? Então, nesses casos, não se aplica a regra da lei penal mais benéfica. E a alternativa E é a que sobrou, está incorreta a atitude aí do promotor em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, sendo certo que esta regra apenas admite exceção em casos de crime permanente e crime continuado, o que não é o caso de João. Questão correta, não é o caso de João. João cometeu um crime de abuso de autoridade, não há que se falar aqui em crime permanente ou continuado nesse caso, tá bom? Então, gabarito, letra E. Pessoal, tem que ter um cuidado. Só com o seguinte, ó. A lei penal, ela não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Perceba que a Constituição Federal e o Código Penal trouxe a figura da lei penal. A lei processual penal, em regra, ela não vai retroagir, ela não vai ultragir para beneficiar o réu. A aplicação da lei processual penal, ela acontece de forma imediata. É o tempus reti actium. Professor, que danado é isso? Então, eu tenho aqui, ó, a lei processual penal, ela é diferente da lei penal. Ah, professor, ainda que vá prejudicar o réu, ela vai ser aplicada? Vai. Que a Constituição Federal não trouxe a lei processual penal, e sim a lei penal. Então, a aplicação da lei processual penal, ela é imediata. Aplicação imediata. O professor colocou aqui até um princípio em latim, ó, que é o tempo que vai reger o ato. Beleza? Então, esse é o princípio da aplicação imediata da lei processual penal, ainda que seja mais maléfica ao réu. A lei processual penal ela é aplicada de forma imediata. A exceção aqui, depois a gente pode, depois nós vamos entrar nessa discussão, a exceção da lei processual penal que ela vai ter a retroatividade é no caso da lei mista ou híbrida, ou seja, é uma lei processual penal que ela tem resquícios do direito penal nela, beleza?
Então, essa lei, a lei mista ou híbrida, né, uma lei material, ela retroage, ainda que ela seja processual penal, ela vai retroagir para beneficiar o réu. Só que, em regra, o que é que nós temos? A aplicação imediata da lei processual penal, beleza? Vamos embora. Questão de número 65. A questão 65 também, ela cobrou uma questão envolvendo o prazo do inquérito policial. Prazos do inquérito. A Polícia Civil instaurou o inquérito policial para investigar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aqui no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas. Após a prisão em flagrante de Marcos e Mateus, que ao serem abordados levavam consigo aí 12 quilos de maconha, cada um, e foram, assim, indiciados. Então, eu tenho um inquérito policial instaurado aí no âmbito da Polícia Civil por conta dos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Artigo 33 e 35 aqui da Lei de Drogas. Os caras estavam com 2 quilos de maconha, foram presos e tá rolando um inquérito em desfavor desses caras, né? A substância apreendida foi identificada por laudo de constatação provisório, que é obrigatório, inclusive, elaborado por 2 peritos não oficiais. Marcos e Mateus são os 2 indiciados aqui, os autores do fato. Por sua vez, tiveram a prisão em flagrante convertida numa preventiva, ficando presos durante as investigações. Sobre o procedimento do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Então, a gente tem um inquérito policial, tá bom? A gente tem um inquérito policial no âmbito da lei de drogas, tá bom? A alternativa A fala assim: o inquérito policial em questão deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias, podendo ser duplicado pelo juiz a pedido da autoridade policial ouvido o Ministério Público. Gente, é errado. Por quê, professor? Porque o prazo da conclusão do inquérito policial na lei de drogas é de 30 dias se o indiciado estiver preso. Então, é 30 mais 30. Vou mostrar para vocês aqui os prazos do inquérito. É 30 mais 30 preso, 90 mais 90 se ele estiver solto. Isso na lei de drogas. B. Então, aqui não é 90 e sim 30. A lei 11.343 dispõe que o laudo provisório só poderia ser elaborado por perito oficial. Errado. Gente, o laudo provisório pode ser feito na falta, né, do perito oficial, pode ser feito por 2 pessoas, né, que vão ser determinadas aí pelo delegado de polícia, que são os peritos não oficiais. O professor Jonathan, ele trabalha com isso na prática. Por quê? O professor é PRF, trabalha lá fazendo também TCO, né, termos circunstanciados de ocorrência. A gente às vezes pega aí o pessoal lá no artigo 28, né, o usuário, e o professor elabora o laudo preliminar. Eu faço o laudo preliminar. Professor, você não é perito, eu sou perito não oficial. Posso fazer? É aceito? É aceito. Professor, o que seria o perito oficial? Perito oficial, gente, é aquele cara que fez o concurso para a área. O cara está na área lá da perícia. Então, ele é um perito que está no cargo por meio lá do concurso público, ele fez, tá tudo direitinho. O professor passou por meio de concurso público? Passou, mas o meu cargo não é perito. Meu cargo não é perito, meu cargo é de policial rodoviário federal. Beleza? Vamos. C. Então, não só pode ser por perito oficial, pode ser por peritos não oficiais, que o caso do professor aqui, ele já foi perito oficial, não oficial, pode ser amanhã, outro plantão, enfim. O perito não oficial é aquele servidor que está ali na hora e vai ser determinado para ele poder fazer essa perícia de forma inicial. O inquérito policial em questão deve ser concluído no prazo máximo de 10 dias, podendo ser prorrogado pelo juiz a pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. Não é 10 dias, é 30. Lei de drogas é 30 dias. 10 dias é a regra da conclusão do inquérito policial. 10 dias improrrogáveis é a regra, tá bom? Se o cara estiver preso, vou mostrar para vocês um quadro aqui. O inquérito policial em questão deve ser concluído no prazo máximo de 30 dias, ó, podendo ser duplicado pelo juiz, ou seja, 30 mais 30. A pedido da autoridade policial, ouvido o Ministério Público, e esse é o nosso gabarito. Simplesmente ele perguntou, gente, qual o prazo do inquérito policial na lei de drogas? Quando o cara está preso, 30 mais 30. Se ele tivesse solto, 90 mais 90. Fala, a lei não exige a elaboração de laudo de constatação provisório
É errado, isso aqui é condição necessária. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade delitiva. É errado. Gente, toda prisão em flagrante, lá que o delegado ele vai lavrar, né, o APF, tem que ter o laudo de constatação provisório da droga, porque senão ele não pode lavrar esse auto de prisão. Então, o laudo de constatação provisório é obrigatório, beleza? A lei exige isso. Então, aqui, ó, eu tenho a lei de drogas, trazendo para você o prazo do inquérito. Lei de drogas, ó. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, lá no artigo 51 da lei de drogas. Se o indiciado tiver preso, ó, então preso, e de 90 dias, quando o camarada tá solto, beleza? Parágrafo único. Os prazos a que se refere neste artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Quem é a autoridade de polícia judiciária, professor? É o delegado. Não confunda a autoridade de polícia judiciária com a autoridade judiciária. A autoridade judiciária é o juiz. A autoridade de polícia judiciária é o delegado de polícia. Então, os prazos do inquérito aqui, ó. Quadrinho esquemático aqui legal para vocês, ó. Então, justiça estadual. Professor, o que seria essa justiça estadual? Aqui é quando eu tenho no âmbito da Polícia Civil. Então, o inquérito policial na Polícia Civil, professor, quanto tempo é? 10 dias, ó. 10 dias improrrogáveis, beleza? Se o cara tiver preso, 10 dias. Se ele tiver solto, professor, 30 dias, prorrogado por mais 30. Beleza? Então, decora isso aqui que é importante, ó. Justiça Estadual, Polícia Civil, no âmbito da Polícia Civil, eu tenho 10 dias improrrogáveis e 30 mais 30 se ele estiver solto. Interessante também, isso aí é um pouquinho mais avançado, esse prazo solto aqui, gente, ele é chamado de prazo impróprio. Professor, o que seria um prazo impróprio? Ah, gente, então quer dizer que o inquérito policial, quando ele está solto, é só 30 mais 30? E se juntar já os 60 dias aí, com os 30 mais 30, e não tiver concluído o inquérito, o que é que acontece? Acontece nada. Acontece nada. O inquérito, ele vai continuar rolando, as investigações vai continuar rolando normalmente. É como se a gente tivesse assim, ó, o inquérito policial ele tem um prazo máximo de 60 dias, e não é o que acontece. A gente sabe que tem investigações aí, gente, que demora aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Obviamente que esse prazo é quando o cara tá solto. Esse prazo aí, que é mais alongado, né? É mais alongado quando o cara tá solto, o indiciado tá solto. Ele preso, meu irmão. O professor também foi policial civil, fui policial civil no estado de Pernambuco. Meu irmão, o inquérito policial, o prazo do inquérito, ele é seguido à risca quando o cara tá preso. Quando ele tá preso, aí tem que cumprir, porque a liberdade é um direito muito caro, né, gente? Então tem que cumprir aí no padrão. E já na Justiça Federal, ó, eu tenho um prazo diferente. Isso aqui cai em prova. Geralmente eles cobram da lei de drogas. Sempre fala, né? Sempre fala lei de drogas, sempre aparece. Então o prazo lá na PFPC, bom, é 15 dias, prorrogado por mais 15, e 30 dias também prorrogado por mais 30. Na lei de drogas, que foi o nosso gabarito, ó, 30 mais 30 preso, 90 mais 90 solto. Crime militar. Isso aqui é o IPM, né? Isso aqui é importante, ó. Tá caindo o processo penal militar para vocês. 20 dias improrrogáveis, né? Se ele tá preso. Percebe, quando o cara tá preso, o prazo sempre é menor, pô. O cara tá preso. É sempre. Ele vai. O prazo geralmente é menor quando o cara tá preso. Então, 20 dias improrrogáveis, se ele tiver solto, vai ser 40 mais 20. Como é que o professor decorou isso aí na época de concurseiro? Eu falava, inquérito policial, crime militar, 20, 40, 20. 20, 40, 20. Eu levava isso, acertava as questões. 20 improrrogável, 40 mais 20, quando ele tá solto. Crimes contra a economia popular, 10 dias, ele preso, 10 dias, ele solto, que não tem muito o que inventar, não. Beleza? Ó, eu só quero que vocês tenham uma atenção
em relação ao pacote anticrime, beleza? Então, o Código de Processo Penal, ele teve uma alteração, mas não está valendo ainda, que foi o aumento do prazo aqui na Justiça Comum, tá bom? Então, lá no pacote anticrime, agora está 15 mais 15 também. Tá 15 dias, prorrogar por mais 15. Professor, tá valendo isso aí? Não, tá suspenso, o STF suspendeu o que tá valendo no dia aqui, ó, 15, o professor tá gravando essa aula no dia 15 de setembro de 2022, o que tá valendo é o prazo aqui de 10 dias improrrogáveis. Leve isso aí para sua prova. Beleza? Até lá, acho que não vai ter mudado. Show? Vamos! Questão 66. Fala assim, ó. Pedro sofre escoriações no rosto após receber um soco de seu irmão, João, durante uma discussão em almoço familiar. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho Pedro batendo, apanhando, quer dizer, sofrendo aqui escoriações. Fica indeciso sobre comunicar o fato à polícia. E sua namorada, sempre ela, né? São sempre as mesmas. Mariana, inconformada, dirige a delegacia onde faz a notícia do crime contra João. Então, o que foi que aconteceu? Pedro levou uma porrada, levou um soco do seu irmão João. Só que Pedro, muito amigo do seu irmão, não quis fazer o boletim de ocorrência. Porra, briguei com meu irmão ali em casa, quem nunca, né? Quem nunca trocou ali uns bombons, uns box, e não quis ir na delegacia. Aí Mariana vem, a namorada lá do Pedro, e vai fazer o boletim de ocorrência, né? Não gostou do que aconteceu e vai lá na Polícia Civil fazer o BO. Beleza. A autoridade policial imediatamente instaura inquérito para instaurar o delito de lesão corporal leve. Então, a gente está diante aqui de um crime de lesão corporal leve, qualificada pela violência doméstica, nos termos do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Pessoal, de antemão aqui, ó, de antemão, cuidado. Colocou aqui violência doméstica, mas não há de se falar aqui Maria da Penha, beleza? Então, Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher. E a vítima aqui foi Pedro, que é homem. Então, não já descarta esse negócio aqui de violência doméstica lá dentro da Maria da Penha. O crime em questão é punido com pena de detenção de 3 meses a 3 anos, sendo de ação penal pública, ele até facilita a nossa vida aqui, ó. Sendo o crime de ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Com base nos dados fornecidos, assinar a alternativa correta. Gente, olha só. Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de ação penal. A ação penal, ela vai ser pública. Na verdade, eu tenho mais de 3, eu tenho 6 tipos de ação penal, mas eu quero, inicialmente, a gente está resolvendo as questões, eu quero que você aprenda isso aqui que o professor está colocando. Então, eu tenho a ação penal pública incondicionada, eu tenho a ação penal pública condicionada à representação e tenho a ação penal privada. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Até projetei aqui para vocês. O professor tem a ação penal pública. O que é a ação penal, professor? É o processo propriamente dito. É aqui em que o juiz vai condenar o réu ou não. Então, eu tenho a ação penal pública incondicionada. Eu tenho a ação penal pública condicionada à representação. A representação do ofendido. E tenho a ação penal privada. Professor, ação penal é um tema também que é uma aula completa, aí 1h30, 2h30 discutindo sobre ação penal. Aqui a gente vai fazer a resolução da questão. Mas de antemão, qual a diferença das 3? Vamos lá. Usando o português, eu quero que você use o português, vamos tirar esse juridiquês aí da nossa vida. Usando o português, ó, usando português. O que seria ação penal pública incondicionada? Incondicionada, no português, quer dizer assim, ó, que ela vai ser instaurada sem nenhuma condição.
inclusive sem nem precisa boletim de ocorrência. Já a ação penal pública condicionada, perceba, ó, português, ó. A ação penal pública ela é condicionada a alguma coisa. Condicionada ao quê, professor? A representação. Ou seja, eu só posso ter ação penal pública condicionada se eu tiver uma representação. Beleza? Professor, o que seria essa representação? Eu posso usar a representação, por exemplo, como sendo um boletim de ocorrência. Isso aqui já é pacífico já. Que o boletim de ocorrência ele serve como representação. Professor, então quer dizer que eu só posso ter a ação penal pública condicionada se eu tiver representação? A resposta é que sim. E de quem? Do ofendido. Na questão, gente, o delegado de polícia ele instaurou o inquérito policial, a ação penal, instaurou de forma errada. Errada. Por quê? Quem foi que foi lá fazer o BO? Foi o ofendido? Não. Foi o ofendido, foi a namorada dele, foi a Mariana. Então, o delegado, ele errou. Se o crime é de ação penal, a própria questão fala, ó. A própria questão fala, o crime é de ação penal pública, ó, condicionada. Então, o inquérito policial para esse crime ele só podia ter sido instaurado se tivesse a representação da vítima. Quem era a vítima? Pedro. Beleza? Então, qual que é a diferença primordial aqui entre a ação penal pública incondicionada e condicionada à representação? É que na incondicionada, gente, o crime aconteceu, será instaurado o inquérito. O professor me dá um exemplo. Crime de homicídio, crime de roubo, crime de furto, o crime de lesão corporal, qualquer que seja a modalidade no âmbito da Maria da Penha. Crime de ação penal pública condicionada, a lesão corporal leve, que é o que a gente está vendo aí na questão, a lesão corporal culposa, o crime de ameaça, beleza? E a ação penal privada? A ação penal privada é muito parecida com a ação penal pública. Qual que é a diferença? É que o titular na ação penal privada é o particular. E aqui eu não tenho representação. Aqui eu tenho uma peça chamada queixa-crime. Na ação penal privada, gente, ela só pode acontecer também se eu tiver a figura da queixa. Se eu não tiver a queixa, eu não posso ter a figura da ação penal privada. Exemplo de crimes aqui que são de ação penal privada. Tem a injúria, calúnia, tem a difamação. Tranquilo? Então, diferença primordial. Então, perceba, nunca esqueça, ó, a representação, eu sempre coloco isso, ó. A representação, ela é condição de procedibilidade. Ela é condição de procedibilidade, ou seja, eu só posso iniciar um inquérito policial no crime de ação penal pública condicionada à representação se eu tiver a representação do ofendido ou do seu representante legal. Como assim, professor? Um menor de idade. Menor de idade não tem capacidade de fazer um BO. Foi vítima aí, sei lá, de uma lesão corporal leve. Quem tem que ir? Quem tem que ir é seu representante legal. Aí, beleza. Mas o maior de idade, caso do Pedro aí, não representou, não há que se falar em inquérito. Tranquilo? Então, professor, tem mais coisa aqui para a gente falar. Qual a semelhança, então, professor, da ação penal pública incondicionada e a condicionada? É que ambas, o titular é o Ministério Público. Então, o Ministério Público é o titular dessa ação penal. Quem oferece a denúncia é o promotor de justiça. Mas a diferença primordial, a diferença é que o inquérito ele vai iniciar, a ação penal vai iniciar sem a representação. Um com representação e o outro sem representação. Beleza? Então leva isso para a prova. Pelo amor de Deus, não perda a questão disso aqui, não. Ó, fala assim, ó. O delegado de polícia não pode instaurar inquérito, assim como o Ministério Público não pode oferecer a denúncia sem a representação de Pedro. Questão correta. Correta, letra A, já paramos por aqui. Vamos ver o que é que diz as outras. Ó. Embora a autoridade policial possa instaurar um inquérito, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. É errado. Ele não pode, o delegado não pode instaurar inquérito sem a representação. O inquérito pode ser instaurado
pela autoridade policial e o Ministério Público pode oferecer denúncia independentemente da manifestação de Pedro. É errado. Porque o crime é de ação penal pública é condicionado. O próprio nome já está dizendo. Condicionada, está condicionada a alguma coisa. Condicionado ao quê, professor? A representação. O delegado de polícia não pode instaurar inquérito sem representação de Pedro, mas o Ministério Público pode oferecer denúncia, ainda que a vítima não tenha manifestado seu interesse em ver instaurada a perseguição. Gente, tanto o inquérito quanto a ação tem que ter a representação. Tem que ter a representação. Se eu não tenho representação, não há que se falar em inquérito e nem em ação. Ainda que a vítima seja homem, por se tratar de violência praticada contra o irmão no âmbito doméstico, o delegado pode instaurar inquérito, o Ministério Público pode oferecer denúncia sem a manifestação da vítima. Não, porque o crime é de ação penal pública condicionada. Então, gabarito, letra A. Show? Vamos lá para a nossa última questão. Gente, curte aí, ó, comenta o vídeo do professor, coloca a tua dúvida, professor, não entendi essa passagem, que eu vou responder aí o teu comentário. Mas, pô, compartilha os vídeos aí para mais gente estarem assistindo as nossas aulas aqui, nosso projeto no YouTube, com nossas aulas gratuitas. Tem muita aula legal, muita aula bacana aí para vocês. Então, a questão de 67, e, meu irmão, eu vou contar uma coisa. Continua firme na pegada que o edital tá saindo, pô. Tá saindo. O professor já foi aprovado em concurso de polícia militar, de polícia civil, de PRF. Irmão, não tem concurso melhor do que o concurso de polícia. Por quê? Concurso de polícia a gente ganha na raça. É o cara que estuda manhã, tarde, noite, madrugada, faça chuva, faça sol, final de semana, carnaval, Natal, Ano Novo, São João. Não tem esse negócio. Irmão, quem quer ser polícia e acabou. E acabou. Não tem esse negócio de marasmo, não tem esse negócio de, tô cansado, não quero estudar. Meu irmão, quem quer passar, estuda nesse momento, inclusive, quando todo mundo está descansando, quando todo mundo está querendo desistir do projeto, do nosso sonho, vocês estão na pegada, vocês estão aí firme. Beleza? Então vamos lá. Ó. Questão de número 67. Deixa só o professor pegar aqui um equipamento, eu esqueci de colocar aqui, porque senão vai acabar o nosso vídeo. Vou deixar aqui projetado para vocês lerem. Um segundo. Vamos lá. Então, gente, não tem esse negócio. Quem quer ser polícia, é isso aí, pô. Estuda agora que o edital ainda está prestes a sair, nem saiu. Porque quando o edital sai, você sabe que é uma loucura, né? Você sabe que é uma loucura. Principalmente você que foi reprovado aí no último, você que foi reprovado no último concurso, agora está tendo mais uma chance, né? Está tendo mais uma chance de poder ser aprovado nesse. Então, bora. 67, questão de 67 lá da prova. Leonardo Primário é preso em flagrante no dia 20 de junho de 2021 pela prática do crime de roubo simples, na forma do artigo 157, caput do Código Penal. Então, Leonardo, ele é réu primário, foi preso em flagrante. Ó. Por qual crime, professor? Pelo crime de roubo simples, aí no caput do artigo 157. O crime é punido com pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa, lavrado o auto de prisão em flagrante, feitas as comunicações devidas. Comunicações devidas, como assim, professor? Foi comunicada à família, ao juiz, ao Ministério Público. O preso é conduzido em 12 horas à presença de juiz para a realização da audiência de custódia. Lembrando que o delegado ele tem o prazo de 24 horas para levar esse preso para a presença do juiz para ser realizada a audiência de custódia. Aqui ele cumpriu, né? Fala que foi conduzido em 12 horas. Nessa ocasião, o promotor de justiça pede a concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O juiz homologa a prisão em flagrante e decreta de ofício a prisão preventiva de Leonardo. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, então o que foi que aconteceu? O juiz ele fez uma coisa errada aqui. Ele fez uma coisa que ele não podia fazer, que foi o quê? Ter decretado. O juiz decreta a prisão preventiva de ofício. Exclua isso da sua cabeça. Por quê? O juiz ele não pode decretar nem a prisão temporária,
nem a prisão preventiva de ofício. Ó, o juiz não pode decretar de ofício nem a temporária, nem a preventiva. Só que antes eu vou colocar aqui. Qual a diferença da prisão temporária para preventiva? Anota. Ó. A temporária eu só vou ter no âmbito do inquérito policial. Essa é a diferença primordial. E a preventiva eu posso ter tanto no inquérito policial, como também na fase da ação penal. Professor, a prisão temporária, onde é que eu vou encontrar? É uma lei extravagante, né? Quem está diante de uma lei extravagante. Já a prisão preventiva você vai encontrar no artigo 311, 12 e 13 do Código de Processo Penal. A Lei 7960. Eu estava relembrando aqui, ó, o número da lei para vocês pesquisarem. 7960. Já a prisão preventiva vai estar lá no artigo 311 ao 313 do Código de Processo Penal, CPP. Então, a diferença primordial, a prisão temporária só pode ser decretada na fase do inquérito policial. Eu não tenho prisão temporária na fase da ação penal, e a preventiva tanto pode ser no inquérito quanto na ação penal. Professor, semelhança primordial aqui para a gente, o juiz não pode de ofício. Bota bem grande aí, ó. O juiz não pode decretar de ofício essas prisões, sempre a pedido. Pedido de quem, professor? Para os dois aqui, gente, ó. Tanto da autoridade policial e eu tenho aqui também Ministério Público. Então, a autoridade policial, o delegado, ele representa pela prisão e o Ministério Público, ele requer a prisão. E o juiz decreta, mas ele não pode de ofício. De ofício, não. Sempre provocado, sempre a pedido. Beleza? Nunca esqueça dessa informação que você vai aí acertar as questões. Então, ó, a alternativa A fala assim: o juiz não poderia ter decretado a prisão preventiva. E aqui tudo bem, pois essa medida é incabível em razão da pena máxima combinada ao crime de roubo. Não, gente, passou de 4 anos. Vocês vão ver aí no Código de Processo Penal e nos estudos aqui do professor que a prisão preventiva em regra ela é decretada, né? Ela é decretada, determinada quando a pena máxima do crime supera aí 4 anos, sendo crime doloso. E tem que estar acumulado aí também com os outros requisitos, tá bom? Fumus comissi delicti, que é a fumaça do delito, perículo em liberdade, ou perículo em liberdade, que é o quê? É o réu estar em liberdade. Se o réu está em liberdade, está trazendo um perigo para a sociedade, um perigo para a instrução criminal, esse cara ele tem que ser preso, beleza? Preventivamente. O juiz poderia ter decretado a prisão preventiva de ofício. Eu já paro por aqui, ó. O juiz poderia ter decretado de ofício? Não, pô.
Não pode de ofício, pois não cabia liberdade provisória, a pena combinada, errado. Como o Ministério Público pediu a liberdade provisória, o juiz não poderia ter decretado a prisão preventiva de ofício. Correto. Correto. Ora, se o MP não requereu, ele não pediu pela prisão preventiva, e sim a liberdade do cara, professor, que seria a liberdade provisória, o cara respondeu, o Leonardo aqui, pelo crime de roubo, ele responder em liberdade. Ele vai responder em liberdade. Então aqui não há que se falar em decretação de prisão de ofício, não pode, não pode. Aparecer isso aí na sua prova, meu irmão, processo penal já marca como errado, beleza? Ah, daí fala assim, o juiz só poderia decretar a prisão de ofício após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. É errado, não pode de ofício. Antigamente, gente, pô, 2 anos atrás, né? Em janeiro de 2020 entrou em vigor o pacote anticrime, né? Que é a lei de dezembro de 2019, só que ela só entra em vigor em janeiro de 2020. O que acontece? Ou foi em dezembro de 2019? Enfim, 19, 20, aí no final de 2019 para o início de 20. O que acontece? Antes da entrada do pacote anticrime, o juiz ele poderia decretar a prisão preventiva de ofício na fase da ação penal. Ele podia, hoje não pode mais. Tá bom? Então, cuidado com isso aí, não vamos perder questãozinha besta. E aí fala assim, Leonardo não poderia ter sido preso preventivamente, pois é primário. Não, nada impede, camarada, ele ser réu primário e ser preso preventivamente ou temporariamente. Isso aí não tem nada a ver, não faz sentido nenhum, beleza? Então, ele primário residente, ele pode ser preso de forma cautelar. Aí ele traz aqui, ó, prisão preventiva, eu trouxe para vocês. Tá lá no artigo 311 do Código de Processo Penal. Olha só como era antes, ó. Como era antes. Em qualquer fase da investigação policial ou processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal. Isso aqui era na redação de 2011. Já a redação dada aqui pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, nesse caso aqui, gente, olha só como é que está valendo. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva. Tá bom? Então, a prisão preventiva, ela cabe tanto na investigação. Ó. Ah, professor, o que é a investigação? Aqui é o inquérito policial. Quanto na fase do processo penal. Decretada pelo juiz. Sempre é decretado pelo juiz. Qualquer prisão cautelar, temporária ou preventiva, ela é decretada pelo juiz. Sempre aqui, ó, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, aqui eu não falei, tá? Querelante do assistente, que seria o querelante? É a vítima do crime lá de ação penal privada, ele também pode pedir pela prisão, só que eu não quero que vocês levem isso aqui agora, beleza? Ou por representação da autoridade policial. Nunca ele pode de ofício, sempre há pedido de quem, professor? Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação, ou representação da autoridade policial. Beleza? Então, gabarito da questão, pensei que tinha terminado. Tem mais uma. Sempre a pedido. Gabarito letra C. Questão de número 68. A 68 fala o seguinte, também envolvendo sobre o tema prisão. Eles gostaram de cobrar nessa última prova. O Alberto foi preso preventivamente pela prática do crime de corrupção passiva, tendo a autoridade judiciária justificado a prisão na garantia da ordem pública nos termos de um pedido formulado pelo Ministério Público em atenção aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal. Após 4 meses da prisão, os familiares de Alberto procuram um advogado informando que o processo se encontrava parado desde a decretação da prisão, não tendo o magistrado ou o Ministério Público feito qualquer manifestação desde então. A partir das informações apresentadas e com base exclusivamente na atual redação do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. Então, questão muito legal, muito atual também, tá? O que acontece aqui, gente? Em regra, a prisão preventiva ela não tem prazo. É diferente da prisão temporária. Perceba que na prisão temporária, o professor falou assim, ó, prisão temporária, crime comum, 5 dias, prorrogado por mais 5.
Só que se a prisão, se o crime for hediondo, eu tenho 30 dias prorrogado por mais 30, né? Beleza. Esse é na temporária. Na preventiva eu não tenho prazo. Só que existe um prazo aqui importantíssimo. Existe um prazo importantíssimo. Qual que é o prazo, professor? É o prazo de 90 dias. A prisão preventiva, ela deve ser revisada pelo órgão emissor da prisão. De 90 em 90 dias ela está sendo renovada, essa análise, para ver se existe ainda ali a necessidade daquele cara estar preso. Se não for feito isso, a prisão será considerada ilegal e aquela pessoa será posta em liberdade. Beleza? Então, interessante demais essa questão. Então, passou 4 meses, ou seja, mais de 90 dias, o cara vai ser solto. Não, nada poderá ser feito em favor de Alberto. É errado. É errado. Por quê? Porque Alberto ele vai ser solto. Porque ninguém manifestou nada sobre a prisão dele depois de 4 meses. Uma vez que a prisão preventiva não tem prazo, podendo perdurar por tempo indeterminado até revogação por parte do juiz. Pô, antigamente era assim, né? Era assim, o prazo era indeterminado e ainda é. Só que ela tem que ficar sendo renovada, gente, aqui, ó, por 90 dias. Ó, o resto só fala sobre prazo. Vamos logo para o gabarito, que é a D. Ó. O advogado deverá formular pedido de relaxamento de prisão, uma vez que o Ministério Público deveria ter renovado a necessidade de manutenção da prisão preventiva após 90 dias. O que, por não ter sido feito, torna a prisão ilegal. Então, passou 90 dias, não foi manifestado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a prisão se torna ilegal. Gente, acredite se quiser, esse fundamento aqui foi o que liberou aí o 02 do PCC, por intermédio do habeas corpus lá no STF, em 2020 ou foi 2021, quando um dos ministros lá do STF liberou o 02, André do Rep, por conta desse dispositivo. Passou mais de 90 dias, tinha recém saído a lei aí do pacote anticrime que fez essa alteração, o camarada ele foi solto, ele foi liberado, aí por meio de um habeas corpus. A polícia foi atrás, meu irmão, quando foi ver o cara já estava longe, pegou um avião, ó, e se mandou, obviamente, pô, foi embora. Então, por conta desse dispositivo. Então, agora, o órgão emissor aí da prisão preventiva tem que estar atento ao prazo de 90 dias, porque senão, se passar 90 dias, não mostrar que aquela prisão, ela tem que ser mantida, existe a necessidade daquele cara estar preso, se não for renovada essa manifestação aí, o que é que vai acontecer? A prisão vai se tornar ilegal e esse cara vai ser preso. E digo mais, tá? Se essa não manifestação, essa não colocação desse cara em liberdade, se ela for proposital, né? Se houver dolo, tiver o dolo específico lá de prejudicar o cara, ainda pode ensejar, inclusive, no crime de abuso de autoridade, tá bom? Então tem cuidado agora aí com esse prazo, tá bom? Importante. Trouxe aqui do artigo 316, ó, veio com um pacote anticrime. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada, pessoal, de 90 em 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Não concordo com esse parágrafo único do artigo 316, não era para ter sido incluído, mas enfim, foi colocado. Vamos lá, vida que segue. Pessoal, o professor falou que a prisão temporária, preventiva, ela não pode ser decretada de ofício, tá? Ela não pode ser decretada de ofício, mas ela pode ser revogada de ofício. Professor, o que é isso? É o juiz simplesmente olhar ali sobre os requisitos daquela prisão e verificar que não tem mais necessidade do cara estar preso. Ele mesmo libera, expede lá o alvará de soltura e o cara vai ser liberado, beleza? Então, ele não pode decretar de ofício, mas ele pode revogar, ele pode colocar o cara em liberdade de ofício. Show de bola? Pessoal, por hoje é só. Foram aqui 6 questões. Bem legal aqui a nossa dinâmica. Se você teve alguma dúvida aqui na aula, coloca aí o teu comentário, fala o que tu achou da aula, o professor vai responder o seu comentário, vai tirar a tua dúvida. E vamos que vamos, confia na técnica, curte, compartilha aí esses vídeos aí para mais gente estarem aí com acesso
as aulas do professor Jonathan aqui no nosso CT da aprovação. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, confia na técnica que vai dar tudo certo. Valeu, até o próximo vídeo e a próxima aula.